normalmente a gente não pensa que gente simples, gente humilde é aquela que vai herdar a terra. A gente pensa que é o forte, o sagaz, o leão, o número 1, né? Às vezes a gente está vivendo o evangelho motivacional, vai dar certo. Não, às vezes, aparentemente, não vai dar certo. Mas aqueles que estão em Deus vão dar certo. Amém. Entende? Porque olhando para os nossos heróis da fé, eles são padrões de dar certo para nós. Morreram à espada, alguns presos, açoitados, abandonados. O nosso Senhor foi cravado no madeiro. O apóstolo Paulo, que tinha cidadania romana, foi morto. Pedro, de cabeça para baixo, diz a tradição, foi crucificado. Então, os nossos heróis não morreram de overdose, nossos heróis morreram nas praças, queimados a fogo. Para quem assistiu aí, Paulo, o apóstolo, tem lá as tochas humanas espalhadas pelas ruas, onde as pessoas eram queimadas, como tocha humana, ou era distribuído como alimento para os animais nas arenas de festa, de celebração de Roma. E ele está dizendo, você precisa entender a simplicidade na sua vida. Para você herdar a terra, não é os céus, é uma coisa interessante. Então quem vai herdar a terra? Os humildes. Algumas versões podem dizer mansos, os mansos. E manso não é o folgado. Manso é aquele que se submete à vontade de Deus. Então lá, eu reconheço humildade, eu reconheço e me submeto à vontade de Deus. Então às vezes a gente batalha, a gente peleja, a gente se esforça, mas no final, quero dizer uma coisa para você, descanse em Deus, porque agindo Deus, ninguém impedirá. E ele diz assim, a obra que eu comecei na sua vida, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz, eu vou terminar. Então nós precisamos ser, ontem nós vimos lá o oleiro, esse vaso, esse barro, na verdade não somos nem vasos, nós somos barros na mão do oleiro, deixar ele nos moldar como ele deseja. Aí ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente pensa que essa justiça é o direito do homem. A gente confunde, E na verdade é bem-aventurado os que têm desejo, que têm fome, que têm sede de justiça. Justiça é aquilo que Cristo fez por mim e por você, é equidade. Então, o que Jesus fez? Ele fez justiça por nós. Como que ele fez justiça? Havia uma separação entre Deus e os homens. E para que a gente pudesse ser aceito por Deus, era necessário que houvesse morte com derramamento de sangue. Por isso foi instituído todo o processo de sacrifício no templo. O tabernáculo primeiramente, depois o templo. O que era? Eu levava a ovelha, a pomba, o animal, o sacerdote orava, transferia a minha culpa para aquele animal precisava ser perfeito, ele não podia ter mancha, ele não podia ser cega, não podia ter úlcera no estômago. Por isso que Jesus foi escrutinado por 3 dias. Ele foi lá, durante um tempo lá, sendo avaliado, Então, ele para saber se era o cordeiro perfeito mesmo. Então, o cordeiro precisa ser perfeito. Então, a nossa oferta, a nossa entrega de vida precisa ser inteira. E quando esse sacerdote, então, transferia, aquele animalzinho era morto, derramava sangue no altar e os pecados cometidos eram perdoados. Só que havia uma dificuldade, que era o ano que vem, tinha de voltar lá para fazer o mesmo sacrifício, porque a gente não era livre do pecado. Nós continuávamos vivendo em pecado. Por isso, Jesus é o cordeiro que não apenas perdoa o meu pecado, mas me livra do pecado. Por isso que ele diz, tem que nascer de novo. Então, quando a gente entende o batismo, é um testemunho do nascer de novo, significa que o morto cumpriu a lei. Eu morri pelos meus pecados, agora em Cristo eu ressuscito. E agora eu posso viver a vida em que agora o pecado na vida do crente é acidente e não mais estilo de vida. Antes o pecado dominava, ninguém podia viver sem pecar, porque nós éramos do pecado. Uma vez agora em Cristo, o pecado agora bate à nossa porta, pressiona internamente e externamente.
mas Ele não é mais Senhor da minha vida. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Isso significa agora que eu posso viver uma vida de santidade. E essa santidade não é produzida pela minha capacidade de fazer ou cumprir a lei. Essa santidade é possível porque Jesus cumpriu a lei.